E vem conferir a crítica da segunda temporada de Fire Force. E recentemente eu trouxe aqui pro canal a crítica da primeira temporada de Fire Force. E lá eu falei que eu ia trazer a crítica da primeira, depois da segunda, para poder comemorar que está chegando a terceira. E aí quando terminar a terceira temporada, que é o fim da série, aí eu trago aqui a crítica do anime. Mas bom, chegou a hora de falar da segunda temporada. E pra mim a segunda temporada dá um salto de qualidade grande em comparação à primeira. Porque eu acho que a primeira, ela segue algumas batidas que não funcionam. E como eu falei lá no vídeo da primeira temporada, eu não vou me estender muito nisso, o autor de Fire Force é o mesmo autor de Soul Eater. E eu acho Soul Eater muito melhor que Fire Force. Mas você consegue ver muitos problemas em Soul Eater. E os problemas se repetem fortemente na primeira temporada de Fire Force. Aqui, eu acho que depois que passou a primeira saga como um todo, aqui eles conseguem ajeitar um pouco mais a casa e deixar a série um pouco mais interessante. Não acho a melhor série do mundo, mas ela funciona muito melhor. Porque depois que você já apresentou os principais conflitos, os principais vilões, para onde a série quer ir, eu acredito que a segunda temporada, o anime ele consegue pegar essas ideias e meio que expandir eles. Porque já que são 3 temporadas, é como se a primeira temporada fosse uma apresentação, a segunda fosse um desenvolvimento e expansão desse universo, e a terceira é o fim do anime. Então, quando você pensa na segunda, fica muito mais claro da expansão de universo. E o primeiro ponto é, eles, pelo menos na segunda temporada, dão mais tempo pra gente se importar com os personagens. Porque na primeira são tantos arcos tão curtos e alguns tão desinteressantes que a gente se importa muito pouco com muita gente que tá ali. Poderia dar mais tempo pra gente respirar, pra gente sentir aquele arco, pra gente sentir o desenvolvimento dos personagens. E lá não tem muito isso. Na segunda você já consegue sentir com arcos muito longos, como o arco mais... longos não, né? Um pouco maiores do que o habitual da primeira temporada, como o arco da floresta, como por exemplo o arco que envolve a parte que vão voltar para a academia original. Essas partes são interessantes, porque quando você vê como um todo, você consegue expandir e desenvolver esse mundo. A gente conhece mais sobre o vilão, a gente conhece mais sobre a origem desse universo, apresentam novos personagens que eu acho interessante e eu gosto. Eles até conseguem desenvolver os personagens secundários. Então, para mim, por isso eu gosto da segunda temporada, porque parece que nesse ponto o autor ele deu uma respirada e a partir daí ele resolveu começar a desenvolver as peças que ele estava apresentando. E isso é interessante. E isso também aconteceu em Soul Eater. Por isso que eu falo que ele é um problema do autor e não da obra. Porque em Soul Eater ele também começa um pouco arrastado, tendo arcos muito acelerados, depois ele meio que se perde um pouquinho no começo, e na metade, quando chega pra metade pro final, ele acaba a parar um pouco e desenvolver o universo de Soul Eater, desenvolver os personagens novos, desenvolver a escola, desenvolver as principais tramas e ideias que a obra tem. E aqui acontece exatamente isso. Na metade ele para, respira, apresenta novos personagens, desenvolve o que ficou para trás, desenvolve coisas para frente, coloca novos mistérios de como a própria organização de bombeiros, ele tem dúvida do que eles estão fazendo. E isso é muito mais interessante, você expande e desenvolve. Por exemplo, mesmo que seja pequeno, o arco do Joker aqui é muito interessante. E ele é legal porque você tem um dos personagens mais legais do anime, que é o capitão da Bombeiro 7, lutando com o Joker. Então a partir daí todo esse universo, como vai o passado do Joker, como a gente conhece mais disso, é interessante, é legal. E a primeira temporada não tem isso. Então pra mim, por isso que evolui muito de qualidade a segunda para a primeira, porque ele dá tempo de respirar. Claro, o autor ele tem muitos problemas. Se ele é bom para criar design de personagem, se ele é bom para criar ideias de poderes, se ele é bom para, por exemplo, te dar uma ideia do que pode ser esse universo, na parte de desenvolver ele não é tão bom. Ele tenta, mas nem tudo é tão bem desenvolvido. Alguns pontos você vê que ele é muito simplório, e sendo muito simplório, ele não consegue trazer o máximo que aquele personagem, o universo te apresenta, ao mesmo tempo que eu acho que algumas ações são questionáveis, e eu ainda acho que o roteiro dele em alguns pontos é um pouquinho burro, no sentido de como ele trabalha algumas revelações, como ele trabalha algumas viradas de quem é o traidor. Isso é óbvio desde quem tá assistindo do começo. É como se você pensasse, é sério que alguém ficou surpreso com isso? Não tá tão óbvio assim? E de novo, não é culpa de Fire Force, é culpa do autor. Porque em Soul Eater, por exemplo, com a Medusa ou com o Stein,
Era óbvio várias coisas que acontecia. E você pensa, como ninguém pensou nisso por 5 minutos? Essa série seria, o anime seria resolvido muito rápido. E aqui acontece isso também. O autor tem uma dificuldade de narrativa. Ele consegue te empolgar pelas ótimas sequências de ação, ele consegue te empolgar com os personagens que são carismáticos, ele consegue te empolgar com um universo que você vê um potencial futuro, mas ele te perde em muitos pontos pela falta de qualidade do autor de conseguir desenvolver muitos arcos da obra. Continua sendo bom, continua sendo divertido, a segunda temporada de Fire Force é melhor que a primeira, mas eu ainda vejo muitos problemas narrativos, de desenvolvimento de personagem, de desenvolvimento de ideia, que para apresentar é muito bom, para desenvolver aí não é tão bom. E muita gente pode falar, mas esse não é o final da obra. Na terceira temporada, eles vão desenvolver muito arco aqui. Sim, não se engane com isso. O autor não vai muito para esse caminho. A terceira temporada, que vai ser a temporada final, ele vai encerrar a obra. Então ele vai para o seu caminho final. Ele vai focar muito mais em resolver os principais conflitos da obra e encerrar ela. Quando você pensa como esse autor pensa, muitos pontos aqui vão ficar abertos ou mal desenvolvidos. Pode escutar o que eu estou falando, caso não tenha lido o mangá ou caso não conheça o autor como ele trabalha a sua obra. No fim, é melhor, gera uma empolgação, dá pra se divertir assistindo, mas eu ainda acho ela só boa. Eu não acho Fire Force tão bom como as pessoas acham. Uma coisa que é ótima em Fire Force, de novo, é a animação, que ela continua tendo boa sequência de ação, e mais do que isso, a trilha sonora, a abertura boa, encerramento bom, a trilha sonora do anime como um todo que funciona. Mas se não fosse pelo carisma dos personagens e essa boa parte mais técnica, se fosse mais pela história, seria um anime talvez ruim. Concluindo, a segunda temporada de Fire Force melhora em relação à primeira. Em questão de animação, continua uma boa qualidade, trilha sonora também, os personagens acabam sendo desenvolvidos e você gosta mais deles. Sem contar que os novos também são bons, são bem carismáticos. Mas quando você pensa como um todo, a parte narrativa da história ainda tem muita dificuldade por culpa do autor. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Fire Force com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que acha da segunda temporada de Fire Force? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.